Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quando Cristo disse, é o item 18, Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos acusa consolações e se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva, na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que Ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidade. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome para dar continuidade aos estudos da doutrina espírita, os estudos doutrinários necessários ao nosso esclarecimento e engrandecimento. Permita, Senhor, que em Teu nome possamos chamar em auxílio o nosso mestre Kardec, o diretor da nossa casa, o altivo, e os espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome de Ernesto Bozano, patrono deste estudo, em nome do amor, do Teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então nós paramos no item Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Pergunta número 9. Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério, mas como espíritos elevados permitem a espíritos de baixo escalão enfeitarem-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro, através de máximas muitas vezes perversas? Resposta: não é absolutamente com a permissão deles que o fazem. O mesmo não ocorre entre vós? Aqueles que assim enganam serão punidos. Por isso, ficai certos. Aqueles que assim enganam serão punidos por isso. Ficai certos. E a punição deles será proporcional à gravidade da impostura. Além disso, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos, e se sois enganados, só deveis vos queixar de vós mesmos. Deus permite que assim aconteça para experimentar vossa perseverança e vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que sois bastante elevados e ainda tendes necessidade das lições da experiência. Então, o que foi que ele está dizendo aqui? Qual foi a pergunta que ele fez? Vamos ver devagar novamente. Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério. Que seja assim como? Aí eu tenho que ver a pergunta número 8. Vamos voltar na número 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder
como faria o Espírito que o envia? Que ele se refere a essa pergunta? Você evoca o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não pode vir. Aí ele manda alguém da equipe dele, da mesma falange de espíritos. Aí ele está perguntando, esse mandatário, esse que ele enviou, é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o Dr. Bezerra? Essa é a pergunta. Aí ele diz aqui, ó, os espíritos superiores sabem a quem eles confiam a tarefa de substituí-los. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais eles se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal forma que para eles a personalidade é uma coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, pois, que o mundo dos espíritos superiores não haja senão o que conheceste na terra, capazes de vos instruir? Tendes tamanha pretensão de serdes os protótipos do universo, que acreditais sempre que fora do mundo nada mais existia. Assemelhai-vos, em verdade, a esses selvagens, que nunca saíram da sua ilha e acreditam que o mundo não vai além. Então, na verdade, ele vai enviar um espírito que para ele é indiferente. Quanto mais elevado o espírito, mais eles se fundem no mesmo pensamento. A gente tem a crer, por exemplo, que o espírito de verdade, tudo indica que Jesus é o mesmo espírito, né? É a mesma pessoa. Mas se não for, não é. Os dois são espíritos superiores, os dois têm o mesmo tipo de pensamento e de sentimento. Aí a gente agora vai entender a pergunta número 9. Ó. Compreendemos... Olha, essa questão de anjo, de arcanjo, de serafim, de anjo da guarda, isso é tudo ideia católica, tá? Que a gente traz para cá. São todos espíritos, que eles deram esse nome. Você pode chamar Jesus de um anjo, de um arcanjo, do que você quiser. Você pode chamar um santo desse elevado aí, São Luís, por exemplo. Sabemos da sua elevação. O anjo São Luís. Para ele vai ser indiferente. Se um católico vê São Luís, vai ver a luz de São Luís, vai dizer, isso aqui é um anjo. Aí se ele responder, se a pessoa perguntar lá ao médium, como é que é seu nome? Ele vai falar, Luís, me chama de Luís. O anjo Luís apareceu para mim, entendeu? Não tem aqui no Livro dos Espíritos a mensagem do arcanjo São Miguel. Isso é coisa do homem. Título é coisa do homem. Os espíritos foram classificados por Kardec como espíritos imperfeitos, bons espíritos e puros espíritos. Jesus já está na categoria de puro espírito. Então, o espírito da envergadura de Jesus, ou 1000 espíritos da envergadura de Jesus, o pensamento é o mesmo. Embora cada um tenha a sua individualidade. Eu não posso mais falar personalidade. A persona vem de pessoa, está aqui. Então tem a sua individualidade, mas o pensamento é o mesmo. Tá? Aí ele pergunta na número 9, em consequência dessa resposta. Ó. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensino sério. Por exemplo, vou mandar, o Dr. Bezerra não pode vir, ele envia alguém da equipe dele. Mas como espíritos elevados permitem espíritos de baixo escalão enfeitarem-se com nomes respeitáveis, para induzir ao erro através de máximas muitas vezes perversas. Então ele disse, eu entendi, com relação ao superior. Mas como é que pode vir então, eu chamo o Dr. Bezerra e vem um espírito se miscuir aqui, um espírito inferior, imperfeito. Como que isso acontece? Por que isso é permitido? Aí ele vai responder, ó, não é absolutamente com a permissão deles que o fazem. Então, esses espíritos inferiores que se imiscuem em nosso meio, eles não vêm com a permissão dos espíritos superiores. O altivo mandou um espírito inferior aqui só para me tentar.
só para me testar. Não é assim, jamais faria isso, jamais. Eu posso até ter um espírito inferior aqui comigo, que eu evoquei, pelo meu proceder, pela minha maneira de ser. Mas ele não faz isso. Olha o que ele responde, ó. Não é absolutamente com a permissão deles que o fazem. O mesmo não acontece entre vós. Aquele que assim enganam serão punidos por isso. Ficai certos. E a punição deles será proporcional à gravidade da impostura. Então ele se meteu aqui, enganou, caiu nas lábias dele, ele vai ser punido por isso, porque ele está enganando. E eu que fui enganado? Aí ele vai dizer, além disso, aí está falando para mim, se não fosses imperfeitos, não terias em torno de vós, senão bons espíritos, Se sois enganados, só deveis vos queixar de vós mesmos. É culpa nossa. Culpa nossa. Deus permite, aí tem não é de modo absoluto, que quando ele fala aqui que não é absolutamente com a permissão deles, não é que eles estão enviando para te testar, não é isso. Tem a permissão, se aconteceu, é porque teve a permissão de Deus, né? Teve a permissão. Mas ele não enviou, vou botar esse espírito ali para... Não, ele vem porque eu chamei, pelo meu proceder. Se eu não fosse imperfeito, isso não aconteceria. Agora ficou entendida, né, a lição. Então, Deus permite que assim aconteça para experimentar vossa perseverança e vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que sois bastante elevado. Aí ainda tendes, é que não sois, né, bastante elevado, e ainda tendes necessidade das lições da experiência. A gente que tem que aprender, a gente que tem que analisar. 10. Espírito pouco adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes designados para substituir um espírito superior, a fim de lhes dar uma oportunidade de se exercitarem no ensino? Olha só, espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções. É pouco adiantado, mas tem boas intenções e tem o desejo de progredir. Não são algumas vezes designados para substituir um espírito superior, a fim de lhes dar a oportunidade de se exercitarem no ensino? Poxa, de cara aqui a gente vai ver que não, né? Nunca. Nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios. Como é que vai dirigir aqui um espírito aqui porque tem boa intenção, mas é inferior? Quer mudar? Não. Nunca no centro. Quem é o diretor? É o altivo, acabou. Ele pode enviar um espírito da categoria dele, pode pedir um superior para vir, como vem espíritos elevados aqui. Não, nunca inferior, não. Dirige o centro ali para você aprender. Fica lá dirigindo o centro um tempo. Não, claro que não. Você tem que ter elevação, ó. Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e tendo em vista o ensino geral. Os que aí se apresentam o fazem sempre por sua própria conta e, como dizeis, para exercitar-se. É por isso que suas comunicações, embora sejam boas, trazem sempre o traço da inferioridade deles. Quando são designados, só o são para as comunicações pouco importantes e para as que podemos chamar de pessoais. Por exemplo, Kardec, ele tinha a autonomia, olha a envergadura moral de Kardec, a envergadura intelectual de Kardec e o mandato que ele tinha para compilar a doutrina espírita. Então ele tinha autonomia para evocar qualquer espírito. Então ele chamou, suicidou ali. Vem cá, por que você se suicidou? Como é que você está aí no mundo espiritual? O que você está sentindo? Você viu seus parentes? Então ele evocou, tem um criminoso ali que foi guilhotinado. Vamos chamar ele aqui, vem cá. Como é que foi lá?
no momento da guilhotina? Você continuou pensando? Você teve lá... Então ele foi perguntando para quê? Para a nossa instrução. Aí ele evocou todas essas categorias de espíritos, bons espíritos, como começa ali com os bons espíritos, espíritos felizes. Depois vem os espíritos em condições medianas, vem os espíritos sofredores e por aí ele vai. Ele dividiu em categorias e trouxe de modo didático para nós entendermos o que acontece no mundo espiritual com o proceder, o que aconteceu com o proceder desses espíritos. E eu que estou encarnado, como é que vai ser a minha vida espiritual? É só eu ler ali como eles estão, o que eles fizeram, que eu vou saber como eu vou ficar. Não tem mágica, não tem nem dúvida. Vou fazer o quê? Eu fiz lá o que o Sansão fez. Opa, você é um espírito feliz. Eu fiz lá o que tem o Joseph Bré, ali espíritos em condições medianas. Eu sou mais ou menos parecido com ele. Vou estar nessa situação. E por aí vai. Cometi crime. O que passa na minha cabeça, o que passa no meu coração, eu já sei o que vai para onde eu vou. Não tem mágica. Nós estamos aqui trabalhando, estudando com sinceridade de propósito, fazendo esforço. Morri. Vou para onde? Vou para o umbral? Para que eu vou para o umbral? Se eu já sei que o trabalho é aqui, se o trabalho está aqui, se eu estou me dedicando, eu vou vir trabalhar. Para nós espíritas fica menos difícil, menos complicado. O outro fica iludido com a questão do céu. Eu vou para o céu. Que céu que ele vai? Que céu é esse? É ilusão. Fica com medo de ir para o inferno, acha que vai para o céu. Alguns até pagam por isso. Não. Pelo sim, pelo não, toma aqui o dízimo. Toma aqui, reza pela minha alma. O outro espertalhão vai para o céu. Quem é que pode dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno? Só a tua consciência. Né? E às vezes a gente vai com esses atavismos, substitui o pastor ou o padre pelo médium. E médium não é guru de ninguém. E a gente aprende aqui que a pessoa que se salva é ela com seu proceder. A lei está aí. Tudo tem lei. Infringi a lei, respondo por isso. Avancei o sinal, lei dos homens. Assinei, avancei o sinal vermelho. Vai ser multado. Infringi a lei. Avancei o sinal vermelho, atropelei. Mais grave. Avancei o sinal vermelho, atropelei e matei. Mais grave ainda. Vou responder por isso. Então, para tudo tem lei. Para tudo tem lei. 11 agora, ou é 10? Ou 10, né? Não, agora é 11. As comunicações espíritas ridículas são, algumas vezes, entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Resposta. Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças, sem perceberem muito bem o alcance ou a significação. Todos aqueles que o fazem entre vós serão homens superiores? Não. Os bons e os maus espíritos andam juntos. É pela uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, cabe a nós analisar. Eles vêm, estão aprendendo. Aqui tem bom espírito, aqui nós não evocamos, não pediu o altivo para me ajudar, não pediu, se ele não puder, ele vai botar os guias daqui, trabalhadores, vão estar aqui do lado, estão aqui conosco, certamente, pela importância do trabalho, pela seriedade do trabalho. Tem outros espíritos aqui, nós não estamos vendo, tá? Muitos. Tem bons espíritos? Tem espíritos que estão aprendendo? Tem. Está todo mundo aqui, estudando. Entendeu? O espírito vem ali, vou dar a mensagem. Ele levantou ali, ele só vai dar uma mensagem se for permitido pela direção espiritual da casa. Por exemplo, dia de finados, lá no Leon Denis. Nem sempre era o Dr. Erma, mas com a anuência do Dr. Erma, outros espíritos davam uma comunicação. Espíritos conhecidos, né,
ex-médios da casa, ex-trabalhadores, e espíritos desconhecidos, desde que aquela mensagem seja para todos, de caráter geral. Esse é um exemplo, o senhor acabou de falar, o salão está cheio de espíritos. Digamos que um queira dar uma mensagem para algum médico que esteja aí. A mensagem só vai ser dada com autorização da Exatamente. O salão está cheio de espíritos, não é? Senão vira bagunça. Não, não. E tudo isso tem o dia certo, a hora certa. E o médium é preparado para isso. Então já sabe que tem a mensagem ali, é o guia da casa que está dando a mensagem, dia de terça-feira, né? Falta ajustar algumas coisas ali, mas já sabe que é o guia da casa, não é qualquer um. Lembra lá do filme Ghost? Não estava médium lá, não tinha um monte de espírito, estava uma bagunça. Todo mundo queria falar. Aí aquele outro espírito, que era mais elevado, ele tomou a frente, botou ordem na casa. Não, não é assim não. Vamos devagar. Vai fazer a filinha aí e dentro das possibilidades vai atendendo. Foi o que ele fez. É a mesma coisa que acontece aqui. É o mesmo princípio. Agora, se você pega o lápis num lugar qualquer e bota lá que venha um espírito do mundo invisível para escrever. Vem qualquer um. Não fiz uma prece, não pedi auxílio meu guia, não sintonizei com ele, aí vai dar ruim. Aí pode vir um espírito muito mau, trevoso, mas que não vai chegar quebrando o vidro. Vai chegar, meu filho, estou aqui, que Deus te abençoe. Mas daqui a pouco ele vai se trair em suas palavras. Então a gente tem que ter cuidado. Aí ele pergunta, os espíritos, ele responde, os espíritos maus ou levianos também se metem, a gente já leu, né? A enunciar sentenças. Tá, tudo bem. Número 12. Os espíritos que induzem ao erro sempre o fazem conscientemente? Resposta, não. Há espíritos bons, porém ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Quando têm a consciência da insuficiência deles, concordam com isso e só dizem o que sabem. Então às vezes o espírito é sério. Por isso que tem a diferença da mensagem séria e a mensagem instrutiva. Você tem a mensagem leviana, né? Está lá atrás, nós já estudamos, a mensagem séria, a mensagem instrutiva. Toda mensagem instrutiva é séria, mas nem toda mensagem séria é instrutiva. Então o espírito sério, ele pode dar uma mensagem e se enganar. Uma mensagem instrutiva, ela serviu quando ele foi Deus e serve para todas as épocas. Sempre serviu. Então olha as mensagens do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é para sempre. Então é uma mensagem instrutiva. Isso vale também, por exemplo, nós vemos muito isso na mesa de desobsessão. O espírito está do lado da pessoa, mas o espírito não é malvado. Mas só pela presença do espírito do lado da pessoa está ocasionando algo ruim para aquela pessoa. Só que ele não tem a intenção de fazer coisa ruim, mas só pela presença. Sim, porque atrapalha, né? Você bota lá umas 3 pessoas na tua casa, vai tirar a tua paz. Mora sozinho, aí um vai largar o copo para lá, agora você pensa um monte de espírito na tua casa. Você não está vendo, mas eles influenciam. Então, às vezes, o espírito não quer o mal da pessoa, mas ele está perdido, ele não sabe o que vai fazer. Aí a pessoa é médium, todo mundo registra de um jeito ou de outro, começa a trazer transtorno para dentro de casa. Tem aqueles que querem o mal, tem os ignorantes, né? E tem os bons espíritos. E quando você tem a constância da oração, a vigilância, você vai estar sempre protegido pelos bons espíritos e esses vão afastar os ignorantes de entrarem na tua casa. Daí a importância do culto no lar. 13. Quando um espírito dá uma comunicação falsa, ele a dá sempre com má intenção? Resposta, não. Se for um espírito leviano, diverte-se em mistificar e não tem outro objetivo. Ele pode.
Aí ele pode chegar para você muito crédulo, você despreparado, ele vem e diz assim, ó, vou te ajudar, meu amigo. Você vai ter tudo que você quer. Eu sei que você quer isso, ele sabe. Ó, vai lá no cemitério, meia-noite, entra de costa, vai plantando bananeira, ele vai ficar indo, vai te fazer de bobo. Se for um espírito leviano, ele vai se divertir contigo. Visto que alguns espíritos podem enganar pela linguagem de que se utilizam, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Resposta: isto acontece, porém mais dificilmente. No outro dia mesmo, o médium viu o altivo, mas não era o altivo. E o espírito deu uma mensagem truncada, que foi descoberto. Você não é o altivo? Ele deu uma gargalhada e foi embora, se desfez. Então isso pode acontecer. Visto que alguns espíritos podem enganar pela linguagem de que se utilizam, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso acontece, porém mais dificilmente, mas pode acontecer. Aí o médium, como é que ele vai ter certeza se é, se não é? Pela vibração do espírito. Um espírito que falsifica, ele já não é bom. Então a vibração dele já vai ser outra. Aí cabe ao médium discernir isso. Por isso ele tem que estudar, para ter a experiência. Em todo caso, isto só se dá com um objetivo que os próprios maus espíritos desconhecem. Eles servem de instrumento para dar uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros ouvem ou escrevem sob a influência deles. Os espíritos levianos podem aproveitar-se desta disposição para enganá-lo, através de falsas aparências. Isto depende das qualidades dos próprios espíritos. Entendeu? Então, eles são usados para testar o médium. 15. Para não ser enganado, basta estar animado de boas intenções, e os homens perfeitamente sérios, que não misturam aos seus estudos qualquer sentimento de vã curiosidade, também estão dispostos a ser enganados? Expostos? Resposta: menos do que os outros, evidentemente. Claro, né? Para não ser enganado, basta estar animado de boas intenções, e os espíritos perfeitamente sérios, que não misturam aos seus estudos qualquer sentimento de vã curiosidade, também estão expostos a ser enganados? Ele coloca menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem sempre tem alguns defeitos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não é. Deve, portanto, desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Não se leva muito em conta essas duas causas de que se aproveitam os espíritos, lisonjeando as manias, estão certos de obter êxito. Então, o médium é que tem que ter vigilância. Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, né? A vaidade, está falando do orgulho, a vaidade, os preconceitos. Às vezes, a nossa imperfeição, você acaba se vendo preconceituoso em alguma situação. Ontem eu me peguei numa situação dessa. Eu fiz uma análise de uma pessoa, não foi análise leviana, eu fiz um julgamento. Errei no meu julgamento. Eu não deveria nem ter feito aquele julgamento. Por quê? Porque eu faltei com a caridade. Então foi coisa rápida, de alguns segundos. Foi. Segundos. Mas eu olhei para a pessoa e fiz uma classificação preconceituosa. Eu fiz. E logo depois eu vi que não era aquilo. Eu fiz. Não demorou segundos. Mas isso mostra o teu caráter. Opa, eu tenho essa falha. Você tem que se trabalhar ali. Porque se você continua assim, isso aí é brecha para você, para outros espíritos entrarem na tua mente. Você abriu brecha ali. Você não foi cristão. Você não agiu com amor ao próximo naquele momento. Então você abriu uma brecha. Quem está de olho em você, opa, é ali. É assim que acontece. Poxa, mas eu estou toda hora estudando, toda hora rezando, toda hora falando.
mas eu ainda vacilo. Antes eu ficava toda hora vacilando. Agora eu vacilo menos, mas ainda vacilo. E daqui a pouco, não sei quando, se daqui a pouco, pode ser daqui a 30 mil anos, 30 milhões de anos, eu não vou vacilar mais. Aí não terão brechas, porque eu não vou dar. Quer ver para você entender? Adianta um espírito viciado em cigarro, desencarnado, ficar na minha cabeça, vamos fumar, vamos fumar. Ele vai perder o tempo dele, ele vai parar de fumar. Vai parar de fumar. Então, na verdade, como ele quer fumar, e ele não é burro, ele não vai vir em cima de mim, porque ele não vai conseguir nada. Então você imagine você fechando todas as portas para o orgulho, para a vaidade, para o preconceito, papapá, eles não vão arrumar nada. Não vão arrumar nada, vão embora. Ah, espírito tentou Jesus? Que espírito quer tentar Jesus? E tentar como? Ah, mas ele foi levado lá, mandou ele se atirar, mas... Foi o homem que escreveu aquilo ali. A elevação do Cristo jamais se deixaria tentar. Porque o que é a tentação? A tentação, você... Aqui tem uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos. O objetivo da tentação é você desenvolver a razão. E você só é tentado naquilo que você não conquistou. Se eu fumo, eu estou tentando deixar de fumar, estou me tentando para fumar, é porque eu não venci. O dia que eu vencer, ninguém me tenta mais. Como eu nunca peguei em cigarro, não é meu vício, isso eu tenho uma conquista. Então ninguém vai se meter. Agora, Jesus ia ser tentado à riqueza? Jesus ia tentar Deus com Deus vai te amparar, se joga daqui. Não tem propósito aquilo. Não tem propósito. Nenhum propósito. Nós, como somos imperfeitos, somos tentados. E a gente pode vacilar. E quando a gente vacila, a gente abre brecha. Olha o que eu estou te dizendo. Foi ontem. Foi uma fração de segundos. Eu olhei. Se foram 2 segundos, foi muito. Se foram 2 segundos, foi muito. Deu 1 segundo e mais alguns centésimos, ou se fosse uma competição olímpica, dava para medir. Eu vi a situação, julguei. Falei, putz, tem nada a ver, julguei errado. Aí depois eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu fiquei com vergonha, tanto que eu estou falando agora. Foi ontem. É assim que você vai se conhecendo. Agora, se eu julguei e eu sou acostumado a isso, não estou nem aí. Mas como você está no esforço, pô, isso é grave. Para mim é grave. Se eu te disser o que é, pode ser que você diga assim, pô, isso acontece. Não, mas para mim, no meu julgamento, foi grave. Não deveria ter acontecido. Eu não deveria ter me permitido acontecer aquilo. De acordo com a maturidade de cada um, maturidade espiritual, ele vai julgar de um jeito. E naquela situação, o que foi? Na verdade, no fundo, orgulho. Se eu chego para você, você é orgulhoso. Aí ninguém gosta. Pô, me chamando de orgulhoso. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Não, é orgulho. Eu estou batendo na tecla para não fazer mais. Mas, na verdade, o sentimento que eu tive foi de orgulho. Que foi um sentimento de superioridade em relação ao outro. Então, foi um sentimento de orgulho. Aí se você falar para mim, você é orgulhoso? Eu vou dizer, pô, de vez em quando eu sou mesmo, às vezes eu ainda vacilo. Naquela situação eu fui. Você tem que analisar para se melhorar. Qual é agora? É 19, né? 16. Por que Deus permite que maus espíritos comuniquem-se e digam coisas ruins? Resposta. Mesmo naquilo que haja de pior, há um ensinamento. Cabe a vós saber colhê-lo.
É preciso que haja comunicações de todas as espécies, para vos ensinar a distinguir os bons espíritos dos maus, e para vos servir de espelho para vós mesmos. Normal, tem que saber. Aqui na vida a gente não está em contato com o bom e com o mal. A gente sabe já discernir. Eu fico com o mal se eu quiser. 17. Podem os espíritos, por meio das comunicações escritas, inspirar desconfianças injustas contra algumas pessoas e semear a discórdia entre amigos? Claro que sim, né? Um espírito chegar aqui, botar na minha cabeça e semear uma discórdia entre você e outra pessoa qualquer. Pode. Pode. Vamos lá. Espíritos perversos e invejosos podem fazer o mal. Agora, sou eu que não tenho que dar passagem para eles. Pode fazer o mal. Tudo o que fazem os homens. É por isso que é preciso ter cautela. Não tem gente que faz fofoca? Não lança a sementinha da discórdia? Pois é. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Quando têm que censurar, nada dizem de mal. Advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de se ver, darão origem a incidentes que as separarão de uma maneira natural. Uma linguagem própria para semear a perturbação e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, acolhei com circunspecção o mal que um espírito pode dizer de vós, principalmente quando um bom espírito já vos tenha falado bem dela. Desconfiai também de vós mesmos e de vossas próprias prevenções. Nas comunicações dos espíritos, tomai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que vossa consciência aprove. Entendeu? Então vamos lá. Quase na hora da gente parar, né? Vamos para 18. Eu queria ver devagar essa questão aqui, ó. 17. Vamos na 17 de novo. Os espíritos perversos e invejosos podem fazer o mal, tudo o que fazem os homens. Os espíritos perversos e invejosos podem fazer o mal, tudo o que fazem os homens. É por isso que é preciso cautela. Então, ele está falando se o espírito pode fazer intriga. Então, ele está dizendo que sim, como os homens fazem. Os espíritos superiores, né, são sempre prudentes. Olha que essas palavras sempre, nunca, é difícil aqui na doutrina espírita. Então, aqui ele está usando a palavra sempre. Sempre, sempre. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Quando tem que censurar, nada dizem de mal, advertem cautelosamente. Então o altivo não vai chegar para mim e dizer assim, olha, abre o olho com o Tiago, cuidado porque ele está fazendo isso, isso, isso e isso. Porque sempre ele vai ser cauteloso e reservado, prudente e reservado. Então, logo, nunca ele fará isso. Mas você está trazendo um problema. Ele pode dizer, preste atenção mais, preste atenção no trabalho. Ele não vai falar nem teu nome. Preste atenção ali nos trabalhos da mídia. Preste atenção. Eu falei, será que está sendo mal transmitido? Será que está com problema técnico? Pode ser um problema sério ali com o operador? Aí eu é que tenho que analisar. Não. Se fizer isso, não é o espírito superior. O altivo mandou olhar o Tiago. Ele não vai fazer isso. Automaticamente ele já vai estar se acusando que não é ele. No outro dia ele falou, um dia desse aí falou, através da Diane. Extirpe o mal de uma vez, para que ele não dê. Arranque o mal pela raiz,
cabe com o mal pela raiz, tira, um negócio desse, para que ele não se propague, não espalhe. Que mal é esse? Eu estou vendo, já 2 semanas, analisando. Mas é assim. Quem tem que descobrir sou eu. Quem tem que descobrir sou eu. Antes que isso piore, antes que ter problema lá na frente. Entendeu? Ele não falou A, B, C, não falou se é na cozinha, não falou se é no salão, não falou se é no trabalho da desobsessão ou da cura, não falou. Isso foi assim, olha, resolva. Foi assim, resolva o problema antes que o mal se espalhe, resolva o problema. Resolva. Então tem alguma coisa séria que eu tenho que resolver. Ele não vai dizer A, B, C, não vai dizer. Se o médium que ouviu falar, olha, o problema está ali, o médium está com problema, porque ele não falou nada disso para o médium. Então está aqui. Se querem que no interesse delas 2 pessoas deixem de se ver, darão origem a incidentes que as separarão de uma maneira natural. Como eu já vi problemas aqui, por exemplo, que eu falei assim, isso aí, ó, altivo, isso aí é com você, pô. Não vou me meter ali não. Se tiver que ficar, fica. Se não tiver que ficar, dá um jeito. Vai arrumar uma coisa, um emprego, uma situação, e a pessoa vai seguir o caminho dela. Eles fazem isso. Ele não precisa nem vai falar nada comigo. Às vezes, fulano saiu daqui de repente. No fundo foi um bem. Quantas vezes eu quis chamar e não, deixa. Se saiu porque quis, teve alguma coisa. Se voltar, vai voltar porque quer também. Então, assim, acolhei com circunspecção o mal, que um espírito pode dizer de um de vós, principalmente quando um bom espírito já vos tenha falado dela. Desconfiai também de vós mesmos e de vossas próprias prevenções. Também eu posso estar com alguma prevenção. Eu posso estar com alguma coisa na cabeça que é prevenção minha. O espírito está aqui na minha cabeça dizendo, não, pode ser só da minha cabeça, eu posso estar errado, eu posso estar enganado. Eu não fiz um julgamento errado da pessoa, posso errar. Eu não sou espírito bom. Nem bom eu sou, quanto mais superior. Nas comunicações dos espíritos, tomai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que vossa consciência aprove. Você está vendo como o livro dos médiuns ensina o médium? Porque eu vou trabalhar sem saber isso aqui como? 18. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parecem que nunca estaremos certos de ter a verdade? Resposta: não é bem assim, visto que tendes um juízo para apreciá-las. Você tem que ter inteligência, pô. Pela leitura de uma carta, sabeis reconhecer perfeitamente se foi um homem grosseiro ou bem educado, um tolo ou um sábio que vos escreveu. Por que não poderias fazer o mesmo quando são os espíritos que vos escrevem? Se recebeis uma carta de um amigo distante, quem vos garante que ela é realmente dele? Sua caligrafia. Vigaristas que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais através dos quais não vos enganareis. O mesmo ocorre relativamente aos espíritos. Imaginai, pois, que é um amigo que vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgais através dos mesmos meios. Vamos parar por aqui, não vai dar tempo da gente ler as demais, a gente vai terminar semana que vem, né?
28, vamos parar na 19, né? Vamos parar na 19. Foi bom o estudo, né? Foi bom o estudo. Vamos encerrar aqui uma prece. Mestre Jesus, nós te agradecemos a manhã de estudos, agradecemos ao nosso irmão Kardec, a Leon Denis, ao patrono desse estudo, Ernesto Bozano, ao nosso querido altivo, diretor da nossa casa, às irmãs queridas, enfim, muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelo amor de vocês, pelo bálsamo que nos envolveram. Muito obrigado. Obrigado você, Lourdinha. Que seja então, em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome de Ernesto Bozano, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns, amanhã de hoje. Que assim seja.